Esta é a emissão das Noites da Voz e agora é o nosso espaço dedicado ao turismo, com o engenheiro José Pedro Calheiros, que, como sempre, à segunda-feira, depois das 11, às 11h15, sensivelmente, está aqui a fazer-nos companhia para falarmos de turismo. E hoje vamos falar da cidade de Setúbal. As origens de Setúbal são muito remotas. Há indícios de ocupação humana desde o Neolítico. Essa ocupação intensificou-se entre os séculos I e IV e com os romanos, que aqui estabeleceram um importante núcleo urbano e industrial ligado à salga de peixe. Com as invasões bárbaras e a ocupação árabe, deu-se a decadência e o abandono do lugar. Foi a Ordem de Santiago da Espada, sediada em Palmela, que promoveu o repovoamento e que, posteriormente, em 1249, lhe concedeu autonomia administrativa com a atribuição do seu primeiro foral. A pesca, a salinicultura e a construção naval contribuíram de forma determinante para o desenvolvimento da povoação que, em meados do século XVI, se vê na necessidade de desdobrar as freguesias de Santa Maria e de São Julião nas freguesias de São Sebastião e da Anunciada. Várias obras atestam o desenvolvimento da povoação na época de descobrimentos, a construção do Aqueduto dos Arcos, a reconstrução das igrejas de Santa Maria e de São Julião, a construção dos espaços do concelho. Em 1755, Setúbal é gravemente atingida pelo terremoto. O grande desenvolvimento económico e social decorrente da instalação da indústria conserveira vem tornar a vila num dos mais importantes centros comerciais e industriais do país, pelo que é elevada a cidade em 1860. A partir de 1960, a diversificação industrial marcou a rápida transformação da vida da cidade, tendo a população crescido de forma explosiva. Engenheiro José Pedro Calheiros, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, ouvintes da Rádio Voz. Amanhã é o dia na Expo, é o dia de Setúbal. É verdade. Amanhã a Expo 98, no Pavilhão do Território, vai receber o dia de Setúbal, da cidade de Setúbal, e, portanto, coube à Câmara Municipal a sua animação. Julgo que, por condicionalismos da própria exposição de Lisboa, essa animação o espaço e as próprias capacidades de animação são reduzidas. Julgo que vamos lá ter o conjunto do Chico da Cana e vamos ter demonstrações de artesanato, escamas de peixe, rendas de bilros, etc. E depois parece-me que há da parte gastronómica é apenas reservada à comunicação social especializada, uma oferta penso que da Câmara Municipal, o jantar setubalense, digamos. Sim, para a comunicação social especializada. Pois, não sei se o Policarpo foi convidado? Não fui. Então é mesmo. Sabe que eu não sou especialista. E eu não sou jornalista, portanto, pois, nenhum de nós foi convidado. Nenhum de nós foi convidado. Mas digamos que o grande público ficará ausente desse convite. Bem, o grande público que visita a Expo amanhã e que passar no Pavilhão do Território, estou convencido que encontrará lá a representação de Setúbal, assim como nos outros dias encontra as representações das outras cidades de Portugal. Portanto, julgo que é um pequeno apontamento muito simbólico. No fundo, a exposição de Lisboa apenas fornece capacidades das outras cidades de Portugal terem um pequeno espaço, para não dizer que não há espaço para as outras cidades. Para não dizer que aquilo não é Portugal. Isso mesmo. Pois. Ou que não é a exposição de Portugal. Sim. Entretanto, nós a semana passada conversámos aqui sobre o Setúbal urbano, os passeios urbanos. Pois, a semana passada falámos mais sobre os passeios de natureza, os passeios da Arrábida, os passeios da Serra, mas abordámos a questão se os passeios urbanos não são um produto turístico muito procurado. Efetivamente eles são. Efetivamente a designação City Tours, que é uma designação internacional e, portanto, é em inglês e, portanto, podemos traduzi-la à letra como passeios urbanos, são a possibilidade de um turista que visita uma cidade, uma vila, uma capital, poder conhecer, guiado de várias formas. Pode ser, toda a gente conhece aqueles autocarros turísticos ingleses, franceses, enfim, aqueles autocarros antigos autocarros 2 andares, aos quais foi cortada a parte de cima, transformando em autocarro descapotável, digamos, e que leva os turistas ao longo de um tour
motorizado por uma grande cidade. Para outras cidades há percursos editados com guias, com brochuras e, portanto, com percursos sinalizados ao longo do percurso, com pontos de referência importantes e depois acompanhados nessa brochura essa edição. Em determinados lugares também, em determinadas cidades europeias, a brochura avançou para alguma tecnologia e, portanto, o que é fornecido é um pequeno gravador com uma cassete e a pessoa ouve na língua que lhe dá mais conveniência. E, obviamente, que os mais agradáveis de todos são aqueles em que há o fator humano e, portanto, que temos um guia connosco, alguém que conhece as realidades situacionais, as realidades geográficas, as particularidades históricas, culturais e de vivência social de uma determinada cidade e as transmite traduzindo-as para a linguagem que o turista quer ouvir. Portanto, que não pode ser um historiador puro ou um homem da cultura pura a fazer este tipo de percursos, mas sim um tradutor, que não é só um tradutor linguístico, mas sim um tradutor de conteúdos. Há aí um aspecto curioso, porque se fosse um homem da cultura ou um historiador, se calhar perdia-se o objetivo do passeio. Porque ele ia deter-se... Isso mesmo. E embora sejam muitas vezes excelentes comunicadores. Sim. Mas há que diferenciar muito bem que por vezes não é só o não empregar palavras técnicas, mas sim o tipo de linguagem e perceber quem é que temos à nossa frente. E, portanto, as pessoas do turismo, os guias, os monitores, os técnicos de turismo, é a sua missão perceber qual é que são os seus ouvintes. E os seus ouvintes depende de dia para dia, de grupo para grupo, e às vezes dentro do próprio grupo temos ouvintes diferentes. E ouvintes mais destabilizadores, outros que nós chamamos os ouvintes de esponja, que são os mais absorventes. É aquele que está sempre ao lado do guia e faz-lhe sempre 1001 perguntas. Porque é uma pessoa interessada, mas o guia tem que perceber que tem ao seu redor 10, 15, 20 pessoas, enfim, para grupos deste tipo nunca deverão ser superiores a isto, para fazer essas explicações para todos. Não? A cidade de Setúbal, nomeadamente, quais são os passeios que oferece em termos... A cidade de Setúbal oferece algumas opções diferenciadas. Setúbal é uma cidade, para os setubalenses isto poderá ser uma redundância, o que eu vou dizer, para os não setubalenses será uma informação. A cidade de Setúbal tem um conjunto de ofertas no exterior da cidade, nas freguesias mais afastadas, aos quais é difícil ir a pé. Por exemplo, ir ao Castelo de São Filipe, ir à Península da Miteira, digamos que tem algum interesse para algumas pessoas. São sítios onde se tem que ir num minibus, num pequeno autocarro, num carro, num meio motorizado. Dentro da cidade, a cidade é uma cidade, o burgo medieval e as zonas adjacentes, estamos a falar da zona de Tronho, portanto, o crescimento para o lado da Anunciada, mesmo o crescimento para a freguesia de São Sebastião, no bairro de São Domingos, nas Fontainhas, é uma cidade que se presta maravilhosamente aos passeios a pé guiados, em que o guia acaba por serpentear por ruas, ruelas e vielas, muitas vezes escondidas, e digo ao Policarpo, muitas vezes escondidas dos próprios setubalenses. Nós viajamos a pé por dentro da cidade, muitas vezes mais de carro do que deveríamos, mas mesmo muitas vezes a pé, e fazemos sempre, normalmente, a pessoa comum, as mesmas ruas. E às vezes 10 metros ao lado há uma rua e uma imagem perfeitamente desconhecida. Essa podia bem ser uma preocupação, quer dos setubalenses, quer das organizações deste tipo de passeio, promover... O que se passa com Setúbal, e essa foi uma preocupação, quando eu comecei a trabalhar na área do turismo aqui em Setúbal, comecei-me a questionar porque é que não havia city tours, passeios urbanos em Setúbal. E vamos ver, muitas vezes estas iniciativas são impulsionadas pelas instituições públicas, em que as autarquias, quando têm departamentos de turismo efetivamente a funcionar, os têm que avançar, porque dificilmente elas poderão ser rentáveis comercialmente numa fase inicial e mesmo a médio prazo. É óbvio que se forem city tours dentro da cidade de Lisboa, há uma empresa que até em Lisboa é famosa, porque é a Citirama, e enfim, já apareceram os outros, que têm os tours na cidade e outros para Mafra, para Sintra, etc.
nas grandes cidades europeias, em que a afluência de turistas é às dezenas de milhares diariamente, é óbvio que o mercado privado pode crescer rapidamente junto de ofertas diversificado, mais temáticos, mais generalistas. Setúbal, efetivamente, a afluência turística é reduzida. Este ano, se os vimos cá mais, é porque estão cá a dormir, porque temos a exposição de Lisboa mesmo aqui ao pé, e não há procura também porque não há oferta. O que se passa é que a SAL este ano lançou-se, foi uma ideia que vem do ano passado. O ano passado não foi possível pô-lo em pé, e este ano preparámos, no fundo, durante o inverno, preparámos toda uma parte, o back-office da atividade, portanto, a retaguarda, com documentação, com ações de formação, e, portanto, agora temos esse produto virado, efetivamente, para o mercado, e, portanto, esperando que os outros parceiros, tanto institucionais como privados, e aqui estou a falar diretamente das unidades hoteleiras, eles são interessados em que haja este tipo de animação e, portanto, julgo que em parceria poderemos manter este tipo de atividades a funcionar e, portanto, só assim é que ela poderá ser rentável a médio prazo. Por exemplo, vocês no próximo sábado realizam um passeio. Aliás, todos os sábados destes meses próximos, julho, agosto e setembro, há passeios. Saem às 11 horas de um determinado local. Isso mesmo, do posto de turismo da Costa Azul. Pronto, saem do posto de turismo da Costa Azul. Central. Depois percorrem determinadas ruas da cidade que oferecem algumas perspectivas de âmbito cultural, curiosidades, ruas típicas, se calhar. Isso mesmo. E depois é chegada a hora, por exemplo, 11 horas, é chegada a hora do almoço. Vocês largam com as pessoas. Nós largamos as pessoas. Para já, portanto, pensámos numa atividade. O desenho desta atividade foi uma atividade o mais simples e o mais acessível possível e, portanto, ela funciona em qualquer dia. Nós falámos nos sábados, mas criámos aqui uma situação de compromisso. Ela funciona em qualquer dia, mas em qualquer dia ou em qualquer horário tem um grupo mínimo e um custo mínimo para esse grupo. No entanto, quase como promocionalmente e dando oportunidade aos fazemos aos sábados para até se for só uma pessoa, ou se forem duas, ou se forem três. Portanto, não há grupo mínimo. E, portanto, o preço é perfeitamente acessível e ele realiza-se. Depois do almoço, enfim, depois é almoço ou não, não é? Se a pessoa estiver levantada às 10h30 e tiver de tomar um bom pequeno almoço, naturalmente não é almoço, é ir para a praia. É claro que sim. Mas eu quando falei disto, e se calhar vou ter um grande disparate, é que se calhar estes passeios podiam ser aproveitados também, desde que houvesse um bom entendimento entre as partes, para se promover, por exemplo, a gastronomia setubalense, quando o passeio terminasse eventualmente à 1h30, 2 horas, indicando-lhe algumas zonas, alguns sítios onde ele podia usufruir da tal gastronomia que se calhar no hotel não tem. É óbvio que isso está pensado pela nossa parte. Temos feito um trabalho desde há um ano esta parte de seleção de um conjunto de restaurantes em Setúbal que nos parecem que têm conceitos de rigor tanto a nível da qualidade dos pratos como a nível da apresentação, da higiene, da agradibilidade do serviço e, portanto, são nossos parceiros, obviamente, nas recomendações que nós fazemos aos nossos clientes, não só dos City Tours, como os das outras atividades em que participam. Por outro lado, aquilo que nós podemos chamar as nossas tascas, que marcam um outro tipo de tradição, não fazem parte... Algumas. Não podemos meter tudo no mesmo saco. Há efetivamente casas que em Setúbal oferecem este tipo de conceitos que eu falei e outras tascas idênticas que não o fazem. Portanto, a nossa apreciação vai desde a coisas tão pequeninas como a casa de banho, o papel de limpar as mãos, a limpeza, as toalhas, os guardanapos, o tipo de serviço, a forma como o peixe fogareiro ou sai do fogareiro, a limpeza de roda dos fogareiros que estão na rua, porque é uma inevitabilidade, não é? Claro. Numa terra de peixe assado, mas agora o que não é inevitável é, como algumas casas têm, que de roda do fogareiro a pescaria é imensa. Portanto, os setubalenses que vão comer peixe assado ou que vão às esplanadas de Setúbal conseguem ver com certeza essas diferenças, não é? Portanto, situações idênticas, mas situações diferentes com potencialidades idênticas, não é?
a limpeza não faz parte de certos conceitos de algumas casas. Mas eu quando estava a falar das tascas, estava-me a lembrar de um certame que é realizado, por exemplo, em Alcácer do Sal, que se faz o culto da tasquinha. Há mesmo um festival das tasquinhas. A própria Bolsa de Turismo de Lisboa, não é? A BTL, sim. Promove, e julgo que é isso que faz afluir àquele certame muitos milhares de visitantes. É verdade, têm mais influência. As tasquinhas, que são no fundo restaurantes de cada região de Portugal. Sim. A gastronomia é um conceito importante, muito importante do ponto de vista turístico. Julgo que faz parte do discurso turístico das pessoas do turismo e de muita gente que não é do turismo, mas que tem responsabilidades político-institucionais próximas do turismo. Só que isto também tem regras, não é abrir um espaço e pôr um fogueira na rua. E, portanto, não... a aplicação da gastronomia só por si só é um produto turístico para um grupo reduzido de apreciadores, não é? No fundo é aqueles que, tomamos um pequeno almoço aqui e agora descansamos. Agora almoçamos e descansamos e jantamos. E, portanto, o destino é comer. Sim. Para ninguém o destino é comer. Pode ser um conjunto de outros interesses e, obviamente, que o comer ser uma fatia importante desse conjunto de interesses. Mas, enquanto que para outros turistas, por exemplo, o comer é irrelevante, não é? Claro. Querem fazer qualquer coisa e comem umas sandes, portanto comem para sobreviver. Mas havia uma referência, eu recordo-me, há uns anos atrás, as pessoas vinham de muitas partes comer a Setúbal o famoso peixe de Setúbal. O salmonete. Sim, isto era uma realidade, que hoje já não é tanto assim. Policarpo, isto... água vai, água vem. Ou se investe continuamente ou não se investe. Nós já falámos nisso, julgo logo na nossa primeira edição, há umas semanas atrás, numa coisa que existiu em Setúbal a partir dos anos 20, que foi a Comissão de Iniciativa de Setúbal. Algo que Setúbal precisa nos nossos dias de novo. Não sei se com este nome, se com outro. Os assadores de peixe são tão bons como os seus pais ou os seus avós. Os cozinheiros continuam ótimos. Portanto, as condições estão mais ou menos, enfim, uma cidade mais pressionada, com mais poluição, com um conjunto de problemas que temos abordados. Claro. Mas também com mais acessibilidades. Mas com mais acessibilidades, com mais parques de estacionamento, com melhores infraestruturas, com uma rapidez de chegar aos sítios, com maior agradibilidade das esplanadas, dos sítios de lazer. E, portanto, Setúbal é uma cidade que tem que se afirmar positivamente, porque, nos últimos anos, Setúbal tem passado, não digo as passas do Algarve, porque não temos nada a ver com o Algarve, mas tem passado por um arrastar-se de lástima que alguns interesses que não são obviamente ligados ao turismo e são, antes pelo contrário, contra o turismo e contra a promoção e o enriquecimento da cidade, que têm puxado, e insistentemente alguns continuam a puxar, para a cidade da miserabilidade, para o espaço da miséria e, portanto, para a cidade da pobreza. Setúbal é uma cidade com orgulho, com tradições e com muita força. E, portanto, o seu peixe continua ótimo e queremos e tudo faremos para que daqui ao menos tempo possível, quando alguém de Lisboa disser a um amigo, porque esta realidade acontece, quando alguém de Setúbal, eu sei que há muita gente da margem norte, da margem do lado de Lisboa, que nos está a ouvir, e vão confirmar com certeza, não está de acordo com o que eu digo, quando alguém de Setúbal diz a outra pessoa, amanhã vou a Lisboa, isto não é motivo de conversa. Está bem, boa viagem. Quando alguém de Lisboa diz a outra, amanhã vou a Setúbal, a pergunta é fazer o quê? Sim, claro. Portanto, e efetivamente isto vai mudar e a resposta pode ser, amanhã vou almoçar a Setúbal. É preciso não esquecer que passando a ponte Vasco da Gama, que é relativamente fácil de passar, são 25 minutos. Dependendo do carro e dependendo das velocidades, não quero ser aqui sim, claro, apontado como promotor de grandes velocidades, mas meia hora está-se a entrar em Setúbal por uma entrada triunfal. No outro dia havia uma pessoa que não é de Setúbal e que falava comigo e disse: eu adoro entrar em Setúbal pela saída da autoestrada, rotunda da Praça de Portugal, Praça Olga Moraes Sarmento e depois entrar na Avenida Dom Manuel e, portanto, e ganhar o rio. E ganhar o rio. E, portanto, e ver o desenvolvimento industrial de Setúbal através do porto comercial e depois entrar na zona tradicional da cidade e, portanto, ganhar o rio.
é uma excelente mas esse ganhar o Rio, depois, quando se entra na cidade e se ganha esse apetite pela própria cidade, começamos a ter os moedinhas para aparcar o carro, começamos a ter as tais porcarias dos assadores que não estão nos melhores sítios. Os contentores do lixo. Os contentores do lixo. Os contentores do lixo é uma guerra minha pessoal há muitos anos, porque eu não me consigo explicar a mim próprio porque é que há contentores do lixo nas artérias principais de uma cidade. Portanto, nós nas nossas casas não pomos o balde do lixo por baixo da televisão ou ao pé da mesa onde estamos a comer. Normalmente temos um recanto, temos um armário, normalmente os mais velhos, os mais sujos, os debaixo da pia, os que têm umidade, enfim, onde está o lixo? Nos prédios a mesma coisa, os prédios têm recolha de lixo, e nós, na cidade, que podemos dizer que a cidade é a nossa casa a um nível social mais amplo, colocamos os baldes do lixo no meio da sala. Colocamos os contentores do lixo no Largo da Fonte Nova, em frente à fonte, em plena praça. Junto ao restaurante? Junto aos restaurantes. Com aquele cheiro nauseabundo. Colocamos os baldes do lixo em frente a uma zona de forte importância dos restaurantes, que é ali na zona das Fontainhas, onde estão os restaurantes do choco frito, enfim, aqueles restaurantes muito tradicionais. É do outro lado da rua que estão os contentores. Mas também aí vão dizer onde é que os vamos pôr, porque também depois os proprietários dos restaurantes não se querem dar ao ICOM de deslocarem alguns metros. Há aqui um conjunto de empresários. Isto falava-se há bem pouco tempo, a semana passada, falava-se por causa dos lixos industriais e das responsabilidades. A autarquia tem responsabilidades de definir que o lixo dos restaurantes não é lixo doméstico. O lixo dos restaurantes não é lixo doméstico. Lixo doméstico é o lixo que cada um de nós faz nas suas casas. Em que, enfim, com um agregado familiar, faz um saco, um balde por dia. Pode fazer menos. Vamos tentar reduzir, vamos tentar reciclar. É obviamente que sim. Isso é o lixo doméstico. O lixo dos restaurantes não pode ser encarado como lixo doméstico. É lixo comercial de uma atividade. Não é industrial, é comercial, é da restauração. E, portanto, tem que ser tratado com situações específicas. E, portanto, cada pessoa tem que ser obrigada, enfim, pelo menos numa primeira fase, explicada, apoiada, para que trate do seu lixo, para que o compacte e para que o entregue em condições que beneficie todos. E se pensasse, por exemplo, que um minibus, um recolhedor de lixo mais pequeno, poderia passar pelos restaurantes a determinada hora, fazer esse circuito, de modo a que os baldes do lixo interiores fossem despejados com eficiência e vai em frente. É óbvio que a cidade de Setúbal, pelas suas características ótimas, agradabilíssimas, que é o ser uma cidade antiga, não há traseiras disponíveis para entrarem os caminhões do lixo. Claro. Por exemplo, na zona que falámos das Fontainhas, portanto, toda a gente sabe como é aquilo. As casas só têm portas para a frente. Então, o lixo tem que ser devidamente empacotado, separado nas próprias casas. Isto é um conceito educativo. Portanto, é o lixo orgânico, é o lixo garrafas, é o lixo vidro, é o lixo metal, e cada casa o separa. E, portanto, o lixo latas, ou lixo plástico, naturalmente pode lá estar 2 dias. E à segunda e à quinta-feira passa a recolha de plásticos. À terça e à sexta passa a recolha de vidros e de latas. E diariamente passa o lixo orgânico. Exatamente. E, portanto, esses sacos são colocados, por exemplo, as casas fecham, agora no verão, não é? Agora as casas fecham às 2 da manhã. E são colocados os sacos em determinado sítio e, portanto, não há aquele episódio que é o despejar os baldes vazios para dentro. Mas, portanto, falámos aqui de alguns apontamentos que são propriamente emendas a fazer a esta área do turismo. Porque, voltando à gastronomia, sem dúvida, que os passeios pedestres, este que nós falamos, os passeios pedestres urbanos, em Setúbal, este é um passeio que falámos hoje, generalista, mas nós gostaríamos de avançar com passeios temáticos. Há temas maravilhosos para falar sobre Setúbal. Temos um tema que são o Manuelino, enfim, não são muitos os exemplos, mas temos alguns muito bons. A Fonte de Palhais, algumas portas, os portais da Igreja de São Julião e o Convento de Jesus.
e o próprio cruzeiro, que tem um simbolismo fantástico e que pode ser apreciado pelos turistas e explicado pelos nossos guias. Depois temos os azulejos. Setúbal tem uma riqueza de azulejos que cobre, não tendo palácios com magníficos painéis, mas conseguimos ter uma boa amostra dos vários estilos. O guia que sair no próximo sábado tem que ter arte e algum engenho para explicar o que é aquele palco que está na Praça do Bocage, que é para os turistas eventualmente não pensarem que aquilo é... Não precisa de arte. O palco que temos na Praça do Bocage é a sala de visitas da Feira de Santiago do ponto de vista de espetáculos musicais. Portanto, os espetáculos são uma atração. E a Feira de Santiago é também uma boa atração para o turista? Sem dúvida. A Feira de Santiago será o certame perfeito para a cidade, conforme está organizado. Julgo que está envelhecido. O esquema armado da feira está envelhecido. São muitos anos, mas este ano há uma lufada de ar fresco. Finalmente a entrada da feira passa para o sítio que é a entrada da cidade. Isto, depois da construção da fonte cibernética, depois daqueles espaços esplendorosos, foi aproveitado. Eu desafio as pessoas que ainda não foram à Feira de Santiago, bom, ela também abriu há 2 dias, não é? A virem. E a entrarem por mais uma grande porta da cidade, que é a Avenida General Daniel de Sousa, portanto, da antiga Estrada Nacional número 10, e darem de frente com a entrada da feira, que está com a temática dos oceanos, rios e mares, oceanos, mares e rios, que está muito bonita. Não envergonha de modo algum a cidade nem a feira, embora, como digo, julgo que internamente o espírito de feira deve ser revisto e repensado. Mas sem dúvida a Feira de Santiago é um grande certame e é o grande encontro dos setubalenses e o grande encontro da cidade de Setúbal com os seus visitantes. Mas também lhe quero dizer que alguns dos comerciantes que estão naquele passeio central por onde antigamente se fazia a entrada estão desgostosos, como é óbvio. E é compreensível. Não há arranjos perfeitos. E, portanto, qualquer mudança implica ganhos e perdas. Os comerciantes que estão na antiga entrada ou na antiga entrada nobre da cidade terão sido enganados ou não quando lhes foi vendido os espaços. Mas também eu pergunto sinceramente se é uma atração turística de Setúbal vender nesse sítio os panfletos com os nomes das famílias e os nomes próprios ou vender reboçados e doces ao quilo ou fazer outras coisas. Essa entrada é magnífica por um conjunto de instituições de relevo para a cidade que ali estão e tem dos sítios mais importantes da Feira de Santiago. E as pessoas que estão interessadas vão lá, que é a Feira do Livro. Pois. Foi uma das melhores, e ela já existe, julgo que, não estou enganado, talvez 4 anos, 5 anos, 4 anos, julgo que é uma das melhores participações, levaram para lá os livreiros de Setúbal, as livrarias de Setúbal, e ali tem a sua Feira do Livro. E quem está interessado vai lá. E vai procurar os seus livros, os saldos, as coisas que só encontra durante a feira, os preços melhores, as promoções, os livros de banda desenhada, enfim, tudo o que lhe interessa, e essas dirigem-se lá. Sem dúvida, quem entra na feira só por entrar, não é essa a situação principal. E julgo que a mudança foi ganhámos muito com isso. Bom, noto-lhe um discurso cheio de otimismo, relativamente ao desenvolvimento até turístico. Mas a Feira de Santiago... Da nossa terra, mas atenção, eu não estou tão otimista assim. Ao aplicar para a Feira de Santiago, começou há 2 dias. Sim. Ainda, eu estive lá nas 2 noites, portanto, na primeira e na segunda, não é? Como turista, simplesmente como Sim. turista, ainda não com os olhos de ver, mas irei fazê-lo. E possivelmente, naturalmente, no final do certame, até auscultando outras opiniões, poderia ser, lance-lhe também esse desafio, de fazermos aqui um debate, análise do que foi a Feira de Santiago, e eu estarei disponível para emitir a minha opinião abalizada depois de uma análise concreta. Vamos deter-nos certamente sobre a Feira de Santiago, é isso que posso lhe garantir. Agora está na hora, já ultrapassamos 1 minuto e 35. Desejo-lhe uma ótima noite. Muito obrigado. Um grande passeio no próximo sábado. Não vai neste passeio, pois não? Não, nesse passeio não. Já agora são mais 2 minutos. Ia falar de outra coisa que vai acontecer no próximo sábado e para os qual as pessoas
os nossos ouvintes estarão convidados. Sesimbra também faz parte da Costa Azul e Sesimbra, a Câmara Municipal de Sesimbra vai editar, que foi um trabalho desenvolvido pela SAL e, portanto, todo o ponto de vista de consultoria e realização do programa, um passeio pedestre entre a vila e o castelo. Trata-se de um passeio urbano e rural, porque o castelo é um percurso sinalizado e com o guia. Conforme eu referi há pouco, há percursos que podem ter um guia em que a pessoa vai sozinha, um guia, uma brochura. Exato. E, portanto, no próximo sábado, às 10 da manhã, vai ser o lançamento oficial da brochura e uma primeira atividade, desta vez com guias, portanto, como lançamento oficial. Portanto, quem estiver interessado em participar, ou é uma oferta da Câmara Municipal de Sesimbra, é estar às 10 da manhã no posto de turismo de Sesimbra, que fica no Largo da Marinha, portanto, aquele largo ali ao Sim. pé da Fortaleza, obviamente com roupa e calçado adequado a andar no campo. É um percurso que leva no total aí 2 horas e meia, a subida e a descida, e depois levará o guia consigo, a brochura, e levará para casa para fazer quando quiser. No caso de querer mais informações, já sabe, pode ligar para a SAL, é o 065 27685. 065 27685, ou então consultar o nosso site na internet em www.sal.jgc.pt. Muito bem. Dada esta informação preciosa, falámos de turismo. Engenheiro Pedro Calheiros, para a semana encontramos aqui outra vez, à mesma hora sensivelmente. Desejo-lhe uma fantástica Boa noite, Policarpo. Boa noite, ouvintes da Rádio Voz.